grande privilégio podermos ouvir a palavra de Deus, sermos encorajados a ler as Escrituras, a permanecer firmes no nosso plano bíblico de leitura anual. Segundo Reis, esse livro fantástico traz à nossa memória que nós cristãos, nesse mundo, enfrentaremos sempre duras provações, oposições, perseguições. Isso não é novidade para nenhum de nós. Algumas vezes, elas vão ser externas. Infelizmente, muitas vezes serão internas. Sejam quais forem, por vezes, preste atenção nisso. Seremos derrotados, mas não permaneceremos derrotados. Chesterton, ele tem uma frase que diz: a cristandade passou por uma série de revoluções e em cada uma delas o cristianismo morreu. Morreu muitas vezes e tornou a ressuscitar todas elas, pois tem um Deus que sabe como sair da tumba. Ele ressuscitou. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Reis, ele é o último da série de livros que parecem ter sido escritos na mesma época, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Segundo Reis, ele é diferente desses três anteriores. Os três anteriores apresentam personagens dominantes. Por exemplo, 1º Samuel, Saul. Em 2º Samuel, nós temos o rei Davi como personagem dominante. Em 1º Reis, a primeira metade do livro toda é abordando a vida de Salomão. 2º Reis não é assim, não apresenta um personagem dominante. Lembra muito Juízes, que apresentam vários personagens e apresenta e cobre um tempo similar, aproximadamente 300 anos, mas ao passo que Juízes apresenta 12 juízes, 2º Reis apresenta 29 reis de Israel e de Judá, sem destacar as menções que fazem aos reis da Síria, Moabe, Assíria, Babilônia, Egito, sem trazer os destaques que eles fazem ao profeta Eliseu e a Isaías. Nós tentaremos trazer a mensagem global, apresentando o destaque da queda que 2º Reis traz. Como assim? O que em 1º Reis foi um declínio, em 2º Reis será a queda. O capítulo 17 traz o relato triste do exílio do Reino do Norte de Israel, 722 anos antes de Cristo. Mais de um século depois, em 587 a.C., o Reino do Sul, Judá, também é exilado. Isso vai ser destacado nos dois últimos capítulos, o capítulo 24 e o capítulo 25. E, ironicamente, alguns habitantes de Judá vão fugir de volta para o Egito. 2º Reis é um chamado ao arrependimento. Possivelmente, o público original, os leitores originais desse livro, estão vivendo no exílio, na Babilônia. E o autor desse livro traz à tona todo esse relato para convocar, conclamar esse povo ao arrependimento. Nessa parte 1, nós iremos trazer uma espécie de contexto que nos ofereça um firme alicerce. E na parte 2, nós vamos trazer a abordagem do livro em 4 movimentos: bênçãos, fracasso, punição
e esperança. Então vamos tentar fazer essa abordagem contextual para trazer um firme alicerce. O capítulo 16 de 2 Reis vai mostrar no sul, Judá, sob o governo de Acais, alcançando um ponto de declínio moral terrível. O capítulo 17, então, traz o relato do exílio do Reino do Norte, apresentando então esse ponto central do livro, a queda do Reino do Norte, a nação de Israel sendo derrotada, sendo dispersada. Vai trazer mais ou menos assim: no ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito. Já percebeu aqui como o povo de Deus não está mais pedindo auxílio ao Senhor, mas ao Egito? Meus irmãos, eles não queriam o custo de andar por fé, mas por vista. Então eles tentavam descansar naquilo que é, humanamente falando, mais seguro, mais palpável. Muitas vezes nós acabamos nos comprometendo com aquilo que é mais palpável para nós. Racionalizamos. Não queremos correr o risco de andar no custo do discipulado, de honrarmos a Deus. Eu pergunto a você, qual é a principal fonte do seu compromisso hoje? Onde está o seu compromisso? Aí estará a sua esperança. Onde está o seu compromisso? Ali estará a sua esperança. Pense bem nisso. Quando procuramos falsos deuses, uma felicidade momentânea, um alívio da dor, o resultado é queda. Na hora do desespero, que vai se revelar os ídolos do nosso coração. O resultado vai ser busca humanista, centralizada no homem, pela lógica do homem. E aí ele não pagava presentes ao rei da Síria, cada ano, como ele fazia antes, como Oséias fazia antes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e transportou a Israel para a Síria. E sucedeu assim porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito. E temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas, perceba isso, fizeram secretamente, mas está aqui exposto. Fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus, para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera, não façam essas coisas, mas eles fizeram. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério dos profetas e de todos os videntes, dizendo, convertam-se dos vossos maus caminhos
e guardem os meus estatutos, os meus mandamentos. Porém, eles não deram ouvidos. Antes endureceram o coração e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em redor deles, das quais o Senhor lhe tinha dito que não fizessem como elas, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus. No capítulo 18, nos voltamos para o reino do sul, Judá, e vemos que se o poderoso rei assírio conseguiu destronar o reino do norte e Samaria, a gente fica com aquela grande pergunta: o que é que vai ser do povo de Judá agora? E ele vai voltar os olhos agora para Judá, no capítulo 18, porque ele pensa assim: eu, rei da Síria, venci o reino do norte, que são 10 tribos, o que vai ser dessas 2 tribos do sul? Então ele foca o olhar agora para o reino do sul. Nesse período, Ezequias era rei em Judá. E ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. Do capítulo 18, versículo 1 a 8, ele faz conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele fez em pedaços as serpentes de metal, a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Olha, o povo já estava venerando, né, a serpente. Ezequiel, ele é um homem muito abençoado. Fala que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor foi com ele para onde quer que ele saía. E ele se conduzia com prudência. E ele se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Perceba que nesse primeiro bloco tá tudo bem. E Ezequias, ele tá muito bem, porque tá tudo bem. As circunstâncias estão favoráveis e ele tem sido muito fiel. Perceba que ele se revoltou contra o rei da Síria. Ele falou: eu não quero saber dele. Porém, o texto continua. O versículo 13 ao 16. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria, Alax, dizendo: pequei contra o Senhor, rei. Retira-te de mim, tudo que me impuseres eu levarei. E ele começou a negociar. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata, 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobriram, e o deu ao rei da Síria. Preste bastante atenção nisso. Primeiro bloco, as circunstâncias estão muito favoráveis e ele está bem com Deus. Nesse segundo bloco, as circunstâncias estão difíceis e ele começa a entrar em desespero. Perceba que no primeiro bloco ele fala, o texto diz que ele se revoltou contra o rei da Síria. Mas aí no segundo bloco o rei da Síria deu uma de valente. E aí agora Ezequias treme de medo e ele fala: retira-te de mim, tudo que me impuseres eu levarei. Eu pergunto para você, como é que você fica quando as circunstâncias estão ruins no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira?
E quando tá bem, quando as coisas estão bem, você tem aquela sensação assim maravilhosa. Cuidado para não ter uma fé pautada nas circunstâncias e não nele, que continua firme e forte no trono. Agora, preste bastante atenção nisso, que quando Ezequias entra em desespero, não fica muito claro por que Ezequias achou que poderia pagar o rei da Síria com um pouco de ouro. Me parece que apenas aguçou mais ainda o apetite do rei estrangeiro de partir para cima deles. Porque na cabeça de Ezequias, ele queria aplacar a ira do rei assírio com ouro, achando que isso iria fazer com que o rei se acalmasse. Mas só que quando você coloca um band-aid no problema que você deve espremer, não traz cura. Você tem que passar pelo desconforto. Nós temos a tendência de querer soluções imediatas, trazer uma espécie de anestésico, achando que essa anestesia vai durar para sempre. Mas quando você tenta solucionar o problema, trazer uma solução por métodos anestésicos, na verdade você só vai criar mais dor depois. A anestesia, se não for para tratar a raiz do problema, apenas os sintomas, não traz cura. E o que trata a raiz é se você se voltar para o verdadeiro Deus. Perceba que ele, quando está em desespero, ele tenta negociar com o problema em vez de colocar diante do Senhor o problema. Você tem sido assim? Tem tentado negociar com o problema em vez de colocar o problema diante do Senhor? Líderes, muito cuidado, líderes, para que você, eu, não sejamos mediadores dos ídolos do nosso povo, ao passo que conquistamos os nossos ídolos. Se você é um líder e tem como um ídolo o ser um bom ser humano, o ser aceito pelo povo, dando aquilo que gostam e querem e desejam, você vai trazer soluções imediatas para ter uma resposta mais imediata, em vez de abraçar a proposta bíblica, que é um trabalho a longo prazo e que não tem como você ficar oferecendo anestésicos momentâneos. Você soluciona um problema aqui, mas é um band-aid. Você tem que discipular seu povo a lidar com o sofrimento, lidar com os terrores, as dores, pela perspectiva da eternidade. A nossa casa não é aqui e a gente não pode tentar trazer conforto momentâneo fora do padrão das Escrituras. Infelizmente, Ezequias tentou trazer soluções rápidas, soluções lógicas, humanamente falando, um alívio momentâneo, mas infelizmente, só trouxe mais problema, e mais problema, e mais problema. Nós temos aqui que quando procuramos alívio momentâneo da dor, só gera mais dor. Grave isso. E se preocupe com isso. Não queira apenas aquilo que dá certo no momento. Viva ao custo do discipulado. Vivam a vida por fé e não por vista, naquilo que humanamente falando é palpável, tem sentido. Viva pela fé no Evangelho que o Senhor nos entregou. Aí, o que acontece? Ezequias acha que o problema foi solucionado, porque ele deu dinheiro, ele deu ouro. Mas o rei da Síria, ele vai para cima de Ezequias com um grande exército. Versículo 17 ao 22. Ele vai para cima de Ezequias, vai para Jerusalém. Subiram, vieram a Jerusalém. Assim diz o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é essa? Em quem vocês confiam? Se porém vocês me disserem, confiam no Senhor, nosso Deus,
Não é esse Deus aquele cujos altos e cujos altares o próprio Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante esse altar vos inclinareis em Jerusalém? Perceba que existe uma confusão aqui. Existe uma grande confusão, um engano. O rei assírio e os seus emissários acham que Ezequias derrubou o altar ao único Deus verdadeiro. Mas Ezequias derrubou os altos e os ídolos de Jerusalém e de Judá, que eram dedicados aos deuses estranhos, não ao único Deus verdadeiro. Perceba que os assírios não entendem isso, eles têm uma má compreensão de quem Deus é. Eles presumem conhecer quem Deus é. Mas presumem por quê? De uma forma errada. Porque o povo está dando um testemunho errado, um mau testemunho. O povo está andando em desobediência e expressa não um verdadeiro aroma. Eles estão achando que é o mesmo Deus que se expressou fraco por eles terem conseguido derrotar Samaria. Mal eles sabem que foi Deus que usou eles como instrumentos para que disciplinasse o povo dele e punisse o povo. E a gente precisa ter muita atenção com isso, porque é isso que acontece quando passa o efeito do anestésico. Vem com tudo para cima de nós, os problemas vêm maiores e vai virando uma bola de neve. E essa má compreensão de quem Deus é, que os assírios têm, leva eles a falarem o que eles falaram no versículo 23 ao 25. Agora, pois, vocês estão achando que nós, assírios, subimos até aqui sem o Senhor contra vocês, para destruir vocês? Não, foi o Senhor que disse para nós, sobe lá contra eles e destrói eles. Então perceba que o povo assírio está alegando para Ezequias e para o povo de Judá que foi Deus que mandou eles. Talvez o comandante pense assim, rapaz, esse povo é muito supersticioso, muito supersticioso. Se a gente for jogando essa história para eles, eles vão comer, porque eles vão ficar com um temor terrível. Mas observe a ousadia que esse povo que não conhece o Senhor tem de estar falando em nome dele. Aqueles que não têm o temor, que não têm tremor, falam com muita facilidade em nome de Deus. E eles falam com essa facilidade toda, achando que só pelo fato deles terem derrotado Samaria, eles vão derrotar facilmente também o povo de Judá. Mas, irmãos, continua. Olha o que é que eles dizem. Versículo 26 ao 30. Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar-se das minhas mãos, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, povo, dizendo, certamente o Senhor há de nos livrar. Aqui, então, depois eles ultrapassam os limites. Não deis ouvidos a Ezequias. O Senhor vai nos livrar, se Ezequias estiver dizendo isso para vocês. Os deuses das nações puderam se livrar de nós? Livraram Samaria, por acaso, das nossas mãos? O que é que vocês estão achando? Que Deus vai livrar Jerusalém das nossas mãos? Então eles estão usando esse argumento para atemorizar o povo. E o próprio povo assírio está usando essa concepção pragmática. Deu certo, sempre vai dar certo. E vamos lá, vamos fazer isso aqui. E, irmãos, atente bem, olha o que é que acontece. Eles falam desta forma contra Ezequias, e Ezequias, então, quando ouve isso, rasga as suas vestes, se cobre de pano de saco, entra na casa do Senhor, e aí Isaías, o profeta, diz, assim diz o Senhor, não tema, Ezequias, a palavra que você ouviu,
com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei neles um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para sua terra. E aí então eles voltam para a terra, mas depois eles enviam uma mensagem. Envia essa mensagem para Ezequias dizendo: assim diga para Ezequias, Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria? Vocês acham que não será? Não te engane, o teu Deus dizendo isso, que vocês não serão entregues. Eu estou lendo o capítulo 18, versículo 31, que vai do 19 até o 19, estou abordando sentenças específicas. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e você está achando que vocês vão se livrar? Recebendo, pois, Ezequias as cartas nas mãos, ele leu, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar a Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as tuas terras e lançaram seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. E Deus livrou então Judá por amor ao seu nome. Frustrou os planos, o intento do inimigo. Se Ezequias tivesse feito isso antes, em vez de tentar negociar com o problema, com base na sua própria capacidade. Quantas vezes, irmãos, nós temos a precipitação de querer solucionar tudo na nossa vã sabedoria? Judá livrou-se das mãos dos assírios. No entanto, depois de Ezequias, o reino retomou o declínio até também no último capítulo 25, eles serem destruídos por um exército invasor, dessa vez pelos babilônicos. E perceba que um líder temente ao Senhor, ele é como um sal que retarda o apodrecimento potencial idólatra do povo. E que o Senhor se compadeça de nós, em nome de Jesus. Pare para pensar a quem você tem recorrido, do que é que você está se comprometendo nessa quarentena, onde é que você tem gastado o seu gás. É para isso que você está vivendo. E é nisso que está a sua esperança. Se você caiu em pecado e descobriu estar procurando alívio passageiro, volta os seus olhos para o Senhor. Volta os seus olhos para o Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Apenas nele a salvação. Se lance nos braços daquele que morreu e ressuscitou. Para você viver uma nova vida, recorra a Ele. Não negocie o custo do discipulado. Não existe uma graça barata no Evangelho, onde
você pode entregar sua vida ao Senhor e permanecer vivendo pelos seus próprios termos. Você não vai ver resultados agora, quando você recorre ao Senhor. O resultado vem depois. Você pode não ver resultados imediatistas, mas existe uma glória eterna reservada para aqueles que o temem, que o buscam. Nessa parte 1 de 2 Reis, eu trouxe uma espécie de contexto que nos oferece um firme alicerce para que agora possamos, na parte 2, logo mais, nos deslocar em 4 movimentos da história, a fim de entendermos a mensagem global de 2 Reis. Nós vamos ver as bênçãos, o fracasso, a punição e a esperança. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.